Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Eu me chamo Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó aqui na minha cidade. E eu venho aqui para a gente estudar um pouquinho da palavra, fazer uma leitura de um capítulo da Bíblia e estudar ele um pouquinho a fundo. Lembrando que eu não venho aqui para falar de religião, eu venho aqui para falar de espiritualidade da palavra de Deus. Religião, cada um tem a sua. Siga a sua religião firme e forte, crescendo naquilo que você acredita. Mas eu venho aqui para mostrar um pouquinho do que Deus faz na vida das pessoas, como Deus é bom, como Deus tem agido na minha vida. Falando de uma pessoa que até outubro de 24 nunca tinha aberto uma Bíblia para ler e estudar de maneira mais profunda. E hoje, em menos de um ano, tanta coisa já aconteceu. Deus já foi tão misericordioso comigo, tão generoso, que eu não posso só receber. Eu tenho que partilhar isso, tenho que demonstrar isso de alguma maneira. E acho que eu encontrei essa maneira para fazer isso. Então vamos lá. Eu estou lendo Tessalonicenses, carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O ministério de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi útil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos o reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia entre vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança
alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Esse foi o capítulo 2 de Colossenses. Vamos aprofundar um pouquinho, entender um pouquinho melhor. Esse capítulo é quase como uma defesa pessoal e ministerial de Paulo, mostrando sua postura diante da comunidade. Se a gente estruturar o capítulo 2, verso 1 ou 2, o Paulo lembra que, mesmo tendo sofrido perseguições em Filipos antes de chegar a Tessalônica, eles pregaram a mensagem com ousadia e coragem. Mesmo perseguido, ele fez o que precisava ser feito. Ele mostra que não desistiu apesar das dificuldades, o que legitima a sinceridade do que fazia. Do verso 3 ao 6 são as motivações puras dele. Ele enfatiza que não havia engano, interesse próprio ou intenção de agradar pessoas. O objetivo deles era agradar a Deus, somente Deus, e não buscar a glória humana. É uma defesa contra possíveis acusações de que estavam pregando por interesse ou vaidade. Isso aqui mostra que ele já tinha sido limpo dessas coisas que nós seres humanos temos, né? Nosso ego inflado, nossa vaidade. A gente precisa trabalhar muito isso sempre. Do verso 7 ao 8, ele mostra uma postura de cuidado. Paulo se compara a uma mãe que cuida dos seus filhos, com ternura e com dedicação. Isso mostra que o vínculo com a comunidade não era de exploração, mas era de amor e entrega. Ele se entregava por amor à palavra, por amor ao evangelho, por amor a Deus, por amor fazer aquilo que ele precisava fazer. Do verso 9 ao 12, ele mostra o trabalho árduo e exemplo. Ele lembra que não foi um peso para ninguém, que eles trabalharam duro para sustentar enquanto anunciavam a mensagem. Além disso, eles agiram com integridade, como um pai que incentiva seus filhos a viverem de forma digna. Eles mostraram como viver sem ser um peso para ninguém, mesmo no momento de espalhando a palavra, espalhando o evangelho, eles continuaram trabalhando duro para poder sustentar e não ser um peso para ninguém. Ele também mostra aqui uma gratidão pela recepção da mensagem. Paulo reconhece que os tessalonicenses receberam a palavra não como mera fala humana, mas como algo vivo, divino, que estava lá para transformar a vida deles. Paulo fica muito grato pelo acolhimento da igreja de Tessalonicenses. No verso 14 ao 16, fala de um sofrimento compartilhado. Ele compara as perseguições deles às que outras comunidades também enfrentaram, inclusive os judeus que sofreram muito. Mostra que a perseguição é quase um selo de autenticidade da fé deles. Se você não está sendo perseguido, você não está fazendo a obra. Toda obra, toda fé acaba incomodando o inimigo, né? Isso gera uma perseguição, isso gera um desafio maior. E do verso 17 ao 20 ele fala da saudade e o desejo de reencontro. Paulo encerra o capítulo destacando a sua grande vontade de vê-los novamente. Diz que eles são a sua alegria, sua coroa de vitória e a sua glória. Ou seja, Paulo não vê a igreja apenas como pessoas que ouviram, mas como parte da sua própria realização de vida. A mensagem central desse capítulo mostra que a coragem diante das dificuldades, motivações puras, sem interesse próprio, mas interesse numa coisa maior, busca do reino, postura de cuidado como mãe. Ele usa mãe e pai como metáforas. Ele cuida da igreja como se fosse pai e mãe, cuidando de um filho. Dá o exemplo do trabalho árduo e reconhecimento da perseverança deles em meio à perseguição. São as mensagens centrais do capítulo. E o que a gente pode trazer para a vida da gente? Esse capítulo fala muito sobre a liderança verdadeira, que um líder não age por vaidade ou busca de aplausos,
enfrenta pressões com coragem, age com ternura e firmeza. Sustenta-se pelo próprio esforço sem explorar os outros e também transforma vidas pelo exemplo, não só pelas palavras. O exemplo arrasta, né? Isso vale para qualquer área, a área dos trabalhos, dos negócios, da família, da liderança social. Paulo vem aqui mostrar que a credibilidade vem da coerência entre discurso, exemplo e motivação. É isso, turma. Esse foi o capítulo 2 de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos para cima, bora!